porque assim, a maioria das informações que chegam do lado de lá pra cá, elas chegam um pouco... vai... Virou aqui no Brasil, pelo menos, uma guerra política que as pessoas começam a identificar, por exemplo, ou a fazer associações com a polarização que a gente vive aqui. Então, se você defende Israel, você, obviamente, é de direita. E se você tá contra Israel, então você, obviamente, é de esquerda. E aí isso meio que chega traduzido de uma forma muito esquisita, dependendo de quem tá te passando a mensagem, o que geralmente, eu não vou dizer sempre, mas assim, em boa medida, tá descolado dos fatos, né? Do que a gente pode chamar de verdade, né? Do que realmente está acontecendo. Então, assim, para mim fica um pouco... É importante, inclusive, conversar com outros caras que estão mais inteirados, sabendo do que está acontecendo lá para valer, porque é muito difícil entender o que é fato e o que não é de verdade. E assim, várias coisas que você falou aí nesse começo, por exemplo, uma delas é o lance do Hamas e de uma resolução do conflito que tem Israel, faixa de Gaza e tudo mais, que tem a ver com como o Hamas está um pouco mais para cima ali com o Hezbollah. Isso, com o Hezbollah. Cara, o problema é que o Hamas e esses outros grupos terroristas aí, eles funcionam como ideia, no fim das contas, e a menos que haja uma melhora significativa, isso aqui eu tô chutando, uma melhora significativa na vida das pessoas, continuará sendo uma ideia um tanto sedutora, não é? Então, isso parece um conflito, assim, muito difícil, assim, cara, para não dizer impossível, muito difícil de resolver, especialmente porque a gente sabe que tem no Estatuto do Hamas que é preciso que não exista mais o Estado de Israel. Eles tá lá dizendo que o objetivo é destruir o Estado de Israel. E né? tá escrito também que a luta contra os judeus é muito séria. Contra os judeus. Judeus. Então, como assim, essa paz, ela é muito complicada porque para no fim esmagar ou diminuir e tirar a força do Hamas como ideia, suponho que precisa que haja uma melhora muito significativa na vida das pessoas para que pare de ser algo sedutor, não é? Vou primeiro abordar esse ponto, que acho que é importante também falar do ponto da ideologia esquerda-direita em relação a isso. Mas assim, as lideranças palestinas precisam deshamasnificar a sociedade palestina. E é muito difícil fazer isso nesse momento. Eu não duvido que tem muita gente querendo fazer isso. Só que existe muito ressentimento. E muitos dos palestinos que são anti-Hamas eventualmente podem entender que alguma liderança que queira prender membros do Hamas está fazendo algo a favor de Israel. Eu já entendo que... Eu entendo a lógica por trás, mas não tem outro jeito. Se os palestinos querem... Eu sempre falo isso para conhecidos palestinos, quando a gente vai para lá, eu circulo bastante, não só em Israel, mas eu vou bastante para a Cisjordânia, temos relação com professores palestinos, com pesquisadores palestinos super moderados. A gente não publica bastante também, até para não expor muito eles. Eu falo para eles, escuta, se o pessoal começasse a fazer protestos com pétalas de rosa e parassem com toda a violência contra civis israelenses, não ia dar 2 meses, não é só o mundo ia pressionar Israel, os israelenses iam pressionar Israel, porque não ia ter mais motivo. Agora, toda vez que é usada a força, e aí você se remete à sombra do antissemitismo, ao medo de ser perseguido, o povo judeu passou por 560 perseguições ao longo dos últimos 2000 anos, isso Israel vai responder com restrição, vai responder com contra-ataque, vai responder dessa forma. Então, para que realmente exista um processo de deshamasnificação, e não tem a ver necessariamente com qualidade de vida, porque, vamos lá, existem várias formas para existir terrorismo, motivações e capacidades. Muitos palestinos em Gaza, sim, que não tem nada a perder, não tem trabalho, não tem esposa, entram para a resistência, entre aspas, né? Mukawama, que é o primeiro nome do Hamas, que é um acrônimo.
Entram para resistência porque é isso que vai dar o sustento e o salário e a honra da família. É muita questão da honra também. Quando for entendido que não é mais honroso, ele não vai mais entrar. Então, assim, se a gente for pegar... Eu não vou comparar agora com a Alemanha nazista, porque são países diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, mas, assim, a ideologia nazista ela foi ilegalizada na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas foram julgadas. Existem nazistas na Alemanha? Existe. A ideia está lá? Tá, mas ela é ilegal. Não tem como se abrir um partido, não tem como você levantar uma bandeira, não tem como fazer nada. Porque é uma ideologia que levou a Alemanha para uma guerra, morreram milhões de pessoas, é crime atrás de crime contra a humanidade, etc., holocausto, etc. e tal. Então, agora, para existir essa maturidade política, demora um tempo. E esse tempo, talvez, ainda está sendo construído, ainda está rolando. Vai existir algum momento que o presidente palestino vai morrer, porque ele já tem 87 anos. Qual é a minha visão? E disso eu escrevo no meu doutorado, que eu estou escrevendo, que tem a ver com a paixão pela causa. Uhum. Ele tem a ver com a escola de psicologia.